Olá, aqui quem fala é o Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. Nesse vídeo a gente vai para um dos recursos mais importantes do Cloudflare, que são aqui as Page Rules, ok? Bom, se você tiver dúvidas, eu peço que você comente lá no nosso fórum, que você entre em contato e descreva um pouco a sua dúvida, porque essas Page Rules elas são muito completas, ok? E elas são necessárias em muitas situações, principalmente em situações assim. Como por exemplo, nesse momento aqui a gente tem apenas o nosso site principal rodando, que é o gerenciandoweb.com.br. Se eu instalar aqui um Mautic num subdomínio, como por exemplo mautic.gerenciandoweb.com.br e ativar a nuvem, tá? Ele automaticamente vai pegar todas essas configurações que a gente fez para cá. Ela vai ficar com as mesmas configurações que a gente fez para esse site. Agora, é importante dizer que o Mautic, por exemplo, ele já não funciona com essa opção aqui de Rocket Loader ativo. Então, se eu deixar aqui no automático, o Mautic quebra e eu perco desempenho para o meu site WordPress, ok? Então, se eu tiver um subdomínio com uma área de membros, como por exemplo vip.gerenciandoweb.com.br, esse subdomínio ele tem área de membros, e já a área de membros também não funciona com o cache aqui, com o cache standard. Ele gera algumas dificuldades para o pessoal que faz login e tudo mais. Então não adianta, não dá para usar, não funciona junto, não é uma página estática. Então, como eu precisaria nesse caso desativar o cache aqui, né? O meu site principal perderia esse desempenho, ok? Então, como a gente trata isso? A gente consegue personalizar regras para determinadas URLs através aqui da guia de Page Rules. Infelizmente, na conta gratuita do Cloudflare, a gente pode usar somente 3. Se a gente quiser mais, a gente precisa comprar essas regras. Por exemplo, mais 5 regras são $5, é $1 por regra. 10 regras a mais, né? A gente vai gastando um pouco mais, tá? Depois, mais para frente, vou fazer uma aula específica sobre a área de membros, tá? E uma aula específica sobre Mautic. Aí eu vou aplicar algumas Page Rules aqui para justamente essas áreas que você não pode usar algum determinado recurso do Cloudflare aqui que pode prejudicar o funcionamento, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai habilitar uma segurança a mais para o WordPress, ok? Para todas as minhas instalações do WordPress que estão no domínio principal, né? No caso, essa instalação aqui, ok? E também a gente vai colocar uma segurança já para todos os subdomínios instalados, ok? Um exemplo do que a gente vai fazer. Eu ensinei lá no nosso curso de segurança, né, que a área de login, a página de login, que é o /wp login.php, né, wp-login.php é atacado com uma grande frequência, ok, né? Primeiramente, eu vou abrir aqui a página inicial do vip.gerenciandoweb.com.br, que é a nossa página que é a nossa página de vendas. Então, para você entender o que a gente vai fazer, vou abrir aqui. Você vai ver que o site carregou normalmente, sem nenhum problema, tá? Carregou certinho, como deve ser. Agora, se eu acessar o wp-login.php, ele vai dar aquele aviso do Cloudflare, que, tá checando o browser, tá? Tá checando o browser. Isso aqui vai prevenir qualquer ataque que seja direcionado para essa parte de WP Login, ok? Ele não vai deixar chegar um ataque lá. Lá no nosso curso de segurança eu mostrei como bloquear isso com uma autenticação HTTP, ok? Mas eu não posso usar na área de membros, por exemplo, porque o público, o aluno vai precisar logar lá, ele vai precisar daquele usuário e senha. Esse é um passo bem chato isso. Então você pode fazer isso através do Cloudflare, essa segurança. E a gente vai criar essa regra. Vamos lá. Para aplicar esse tipo de coisa e qualquer coisa que você queira fazer, você clica aqui em Create Page Rule, né? Eu vou selecionar para onde eu quero aplicar isso.
Então, nesse caso, estou editando aqui o domínio gerenciandoweb.com.br. Eu vou dizer que para qualquer subdomínio, tudo que vem antes, né, do subdomínio, então, do domínio, asterisco significa tudo que vem antes. Antes do que? Antes do meu domínio, gerenciandoweb.com.br, barra, né, qual é a instrução que a gente vai dar agora, né? Então, para qualquer subdomínio que vai ser direcionado aqui para a parte de WP-hífen, né? login.php e qualquer coisa que venha depois dele, tá? Qualquer URL de redirecionamento que o WordPress cria aqui depois dele. Então, estou dizendo que tudo que vem antes do gerenciandoweb.com.br, tá? Que seja direcionado para o wplogin.php, então tanto para o domínio principal como para qualquer subdomínio que eu vá utilizar. E tudo que venha depois do wplogin.php, eu vou adicionar a seguinte regra. Eu vou dizer para que ele verifique se é realmente um browser válido nessa opção. Você viu que eu apertei aqui nas regras, ele abriu uma lista de regras aqui, ok? E eu devo aplicar essas regras para qualquer área, para qualquer URL definida, tá? Você pode ver que o que a gente tem aqui de regras personalizadas é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui de recursos. A gente consegue habilitar e desabilitar esses recursos por uma área específica através dessas pagerunlers. O que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, eu vou usar essa função aqui, check integrity, browser integrity check, que é para ver se é um navegador real mesmo, tá? Se está sendo acessado por um navegador, ok? E vou dizer que essa função está ligada. E eu também vou adicionar uma outra regra que você pode ver aqui que é bem interessante. Eu vou vir aqui bem abaixo em security level. Eu vou dizer que a minha área de login, tá? Aqui em security level, ó, qual é o nível de segurança dessa URL específica aqui. Eu vou dizer que ela está under attack, que está sob ataque. Então ele vai fazer uma verificação sempre daquela área. Eu vou adicionar essa regra, tá? Pronto. Então para essa URL aqui, para qualquer link que tenha o wplogin.php, eu tenho essas duas regras, ok? Então vamos fazer um teste. Eu vou acessar aqui o gerenciandoweb.com.br, ok? Deixa eu pegar aqui. gerenciandoweb.com.br com outro navegador normal. Ó, acessou normal. E se eu acessar agora o wp-login.php, né? E vou dar um enter, ó. Tá acessando, tá verificando. Então a mesma coisa vai acontecer se eu tiver qualquer subdomínio, né? Nessa instalação também vai fazer essa mesma proteção, ok? Tem um outro arquivo que também sofre muito ataque no WordPress. Vocês não têm nem ideia de quanto ataque esse arquivo sofre. Que é um arquivo que faz conexões externas ao WordPress. Então, outra regra que a gente deve adicionar é essa mesma aqui, tá? Vou criar mais uma nova regra, tá? E eu vou proteger essa área também contra ataques. Também vou dizer que é uma área mais perigosa. Então, para qualquer subdomínio, né, asterisco, tudo que vier antes, gerenciandoweb.com.br barra aquele arquivo, tá? Aquele arquivo que eu quero proteger. Que é esse aqui, ó. Que é esse xml.rpc.php. E qualquer coisa que vier depois dele também. Então, eu vou botar o asterisco aqui. Vou fazer essa verificação. Aqui em cima. Add settings. Eu vou dizer que essa área aqui, né, está sob ataque, né? Deixa eu pegar aqui security level. Essa aqui não é acessada sempre por navegador, no caso, não é sempre o navegador que acessa, alguma conexão externa, então eu não preciso colocar aquela opção lá de browse check, né? Você não tem ideia de quanto ataque chega em cima desse arquivo aqui. É muito mesmo. Então eu uso aqui sobre under attack. Talvez se algum recurso seu parar de funcionar quando você fizer isso, aí você pode precisar baixar um pouquinho o nível de segurança, que RID, o médio, que também já ajuda muito, tá? Mas eu deixo sempre under attack. Então isso vai fazer com que qualquer pessoa que vá acessar isso aqui também seja verificada pelo Cloudflare, tá? Vamos lá? Temos duas regras personalizadas já, ok? Vamos acessar aqui.
Ó, tá aqui, ó. Ele é que aqui o meu browser já foi checado, então agora para aparecer aquela mensagenzinha de novo do Cloudflare, eu tenho que limpar o meu histórico aqui. Ele verifica o browser sempre a primeira vez que acessa, tá? Então ele tem um certo tempo que ele vai manter aquela verificação já no cookie do navegador. Ou seja, ele não precisa verificar sempre. Ele verifica sempre a primeira vez, ó. Tá verificando, né? Então ele já grava essa informação no navegador, que é um navegador válido, tudo, antes de conseguir acessar essa parte específica, ok? Então você viu aqui que é simples você aumentar a segurança de uma determinada área do WordPress, ok? E é necessário. Infelizmente a gente só tem 3 regras. A gente só tem 3 regras aqui, tá? A gente não tem mais que isso, é uma pena. A próxima regra eu vou criar mais para frente quando a gente trabalhar com Mautic, tá? Que é uma regra de segurança, quer dizer, uma regra para desabilitar cache, né? Mas enfim, se você precisar de mais regras, é interessante comprar algumas. O importante de dizer também que você tem 3 regras para cada domínio, não é 3 regras para toda a sua conta do Cloudflare. Cada domínio você pode usar 3 regras diferentes de forma gratuita. Algumas coisas interessantes para a gente utilizar aqui. Eu vou pegar aqui nas regras. Vamos pegar aqui quais regras a gente é interessante utilizar. Level de cache. Se você tiver uma instalação de loja, você pode, por exemplo, precisar personalizar a URL do carinha, alguma coisa assim, para um cache, para que não faça cache do carinha, né? E otimizar somente a home para ficar em cache, né? Vamos ver outra coisa aqui. Essa é sempre online, ele vai pegar o cache do navegador e vai mostrar para o público. Tem algumas coisas aqui que não são muito interessantes, mas aqui a gente, por exemplo, consegue desabilitar o HTTPS ou habilitar o HTTPS somente para uma determinada URL. Aí eu quero ter o meu blog, gerenciandoweb.com.br, eu não preciso de HTTPS lá. Então eu desabilito o SSL somente para aquela parte. Agora eu tenho uma loja, que é o loja.gerenciandoweb.com.br. Eu posso definir aqui a URL da loja e habilitar o HTTPS lá. Entendeu? Então é interessante esse tipo de configuração, né? Aqui na verdade o browse cache TTL não é uma informação de cache que você pode usar aqui. Quanto tempo o cache vai ficar gravado, na verdade. Olha, não vejo necessidade de criar uma regra específica para isso. A gente define lá, então tudo que a gente deixa em cache que fique aquele mesmo tempo, ok? Checa o browser, o nível de cache, desabilita os aplicativos, que eu vou falar mais para frente um pouquinho dos aplicativos, né? Desabilita performance, isso aqui a gente faz para o Mautic. Eu desabilito tudo que tem a ver com performance. Esse aqui já é um recurso que a gente vai usar depois no Mautic para desabilitar toda aquela parte de Rocket Loader, compactação de CSS, JavaScript e HTML. O Mautic pode quebrar, ele não vai funcionar perfeitamente se a gente deixar ativo, então a gente vai desabilitar mais para frente. Tem mais alguns recursos aqui abaixo que, enfim, não são tão necessários a gente comentar aqui, que é bem raro a gente utilizar, ok? Mas o que é importante a gente comentar, né, que com apenas uma única regra, a regra se aplica ao URL, né? Uma única regra que a gente usa aqui, que pode ser usada para o seu domínio principal ou para subdomínio, você consegue aplicar qualquer uma ou todas essas configurações aqui ao mesmo tempo que você precisar. Então pense que você pode trabalhar com 3 URLs diferentes aqui sem precisar gastar mais adquirindo novas regras. E como a gente consegue trabalhar com um asterisco aqui para definir isso para qualquer coisa que vem antes ou depois daquela determinada página, né? É interessante que a gente consegue fazer uma configuração bem bacana, tá? Então dá para fazer muita coisa com essas 3 regras básicas. Essas duas aqui eu criei porque são configurações de segurança bastante úteis, ok? Assim, eu não tenho um número preciso, mas chutando, 80 a 90% dos ataques aí a sites WordPress são direcionados para esses 2 arquivos aqui, que é a área de login e esse arquivo que faz conexões externas. Já são conhecidas por serem falhas, a segurança dessas áreas é falha. Então é interessante que você
que você habilite essa segurança aqui. Se você não habilitar lá daquela forma que eu mostro lá no nosso curso de segurança, ok? Que a gente faz exatamente isso aqui, mas através do próprio servidor, a gente bloqueia por lá mesmo. Você não tem como aplicar daquela forma, você pode aplicar por aqui. Bom, para esse vídeo é isso, eu espero que tenha ficado bacana, porque essas PagerDuty são poderosas. Elas são muito, 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 muito poderosas. Um abraço e até os próximos vídeos.